yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Vasco, eu sou o Marques. Sabadão no Rio de Janeiro, calor voltou, deu uma rateada aí no meio da semana, mas calor voltou. Amanhã tem Vasco, vamos falar aí do jogo de amanhã, expectativa, um pouquinho do que aconteceu nos bastidores aí, principalmente ontem, com o Vasco pedindo impugnação, enfim, a gente fala já. Queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho, compartilhem os nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Então sigam a gente lá e aqui no YouTube, compartilhem, divulguem, enfim, ativem aqui todos os nossos conteúdos, que o YouTube entende a relevância e faz com que a gente chegue cada vez em mais gente. A gente fica muito feliz. Essa semana a gente teve uma semana muito positiva, né, na nossa live, na repercussão, nos nossos números, né? Então a gente sempre lembra que a gente é pequenininho, que a gente vai crescendo degrau a degrau, com consistência, com lealdade, com correção. Eu acho que é isso que a gente procura fazer, tá? Então queria agradecer, antes de mais nada, a semana como foi, a gente tem certeza que vai ser melhor ainda. Bom, falando um pouquinho de Vasco, né? Primeiro, um pouco dos bastidores do que aconteceu ontem, né? Então o Vasco primeiro notificou, né? Comunicou oficialmente a Ferj de que ou colocasse um árbitro de fora do Rio, um árbitro FIFA fora do Rio, ou o Vasco pediria a anulação, a suspensão, né, da partida, né, a impugnação da partida. A Ferj rapidamente respondeu, né, dizendo que era um absurdo o Vasco pedir isso, que é completamente fora de propósito, e oficializou o Wagner, eu sempre esqueço o nome dele, Wagner do Nascimento Magalhães, Wagner Magalhães do Nascimento, que vai ser o árbitro. O Vasco entrou então com um pedido de impugnação da partida. O STJ, eu acho, né? Não lembro qual foi o órgão, eu sempre confundo esses nomes. Indeferiu, então, mas eu acho que o Vasco conseguiu o que ele queria, que era dar um susto mesmo, que era ser o mala ali, agulhar mesmo, mostrar ali, dar visibilidade sobre todos os problemas. Lembrando que esse árbitro que está designado para amanhã é o que apitou Boa Vista e Vasco lá na primeira rodada, né? Vasco Boa Vista, que o Capasso tomou uma cotovelada do cara e ele nem cartão deu. Então vale lembrar que o Wagner é um dos que estavam listados, que prejudicou o Vasco já nesse campeonato. Vamos aguardar, ver se amanhã ele consegue fazer uma arbitragem digna. E aí, falando do jogo de amanhã, né? Os ingressos continuam à venda, ainda tem ingresso para vender. O jogo é amanhã às 16 horas. Lembrando que o Vasco precisa muito ganhar as 3 últimas partidas, né? O Vasco tem um jogo contra o Botafogo, depois Volta Redonda e uma última partida, eu não lembro se é a Portuguesa ou quem é. Mas o Vasco precisa vencer as 3 partidas para realmente galgar ali uma classificação, né? Fica com boa chance, até porque o jogo de amanhã é um confronto direto. Então o Vasco ganhando o jogo de amanhã, ele passa o Botafogo e aí passa a depender só de si nas 2 próximas partidas. Então o gabarito é ganhar as 3 partidas para não depender de ninguém. E quando a gente fala um pouco do jogo de amanhã, né, o Vasco tem 2 desfalques importantes. O Vasco que tem o Medel e o João Vitor, né? Claro que eu estou falando de desfalques circunstanciais, né? Porque a gente já tem 2 desfalques que vão ser para o resto da temporada, que é o Paulinho e o Jair. Então, mas para amanhã a gente tem suspensão do Medel e do João Vitor. São 2 defensores ali importantes para a gente. Com isso fica inclusive a dúvida do esquema tático que o Ramon deve entrar em campo amanhã, já que ele só tem 3 zagueiros, né? Ele tem o Léo Pelé, o Maicon e o Rojas. Minha opinião, né? E aí eu vou adiantar um pouco do que eu acho que vai ser a escalação, ou pelo menos quase definido. Eu acho que ele deve voltar por 2 zagueiros, já que tendo só 3 zagueiros de ofício, né, experientes à disposição, não acredito que ele queime os 3. Acredito que ele vai querer segurar um no banco de reservas, até porque a posição de zagueiro é uma posição sempre muito sensível a cartão, enfim, a algum acontecimento durante o jogo que às vezes vale a pena você trocar ao longo da partida. Então acho que ele entra com os 2, então eu acho que ele deve entrar com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Piton. Então acho que o sistema defensivo deve ser esse. E aí quando a gente vai para o meio do campo, ele deve entrar com Zé Gabriel e Galdames, né? Isso para mim, os 2 estão certos, principalmente os 2 terem atuado bem na última partida. Então vamos com os 2. E aí entra um pouquinho da minha dúvida. Fecha o meio de campo com o Payet e aí a gente pensa em 3 atacantes?
né, que aí meteria o David, o Verratti e o Adson? Honestamente, não acredito. Acredito que ele deva meter mais um no meio campo. Não me surpreenderia se ele entrar com o Cocão. Então seria um meio de campo com Zé Gabriel, Cocão, Galdames com um pouquinho mais de liberdade, fechando o meio de campo Payet, e o ataque David e Verratti. Caso ele queira entrar num 4-3-3, como eu falei, não entrando o Cocão no time, quem sabe entra o Adson na frente. Mas o fato é que eu acho que ele entra num 4-4-2 amanhã. Vamos aguardar, vamos ver se ele vem com esse esquema ou vem com alguma outra novidade. A gente segue acompanhando por aqui. Vamos aguardar, lembrando, o Vasco precisa ganhar amanhã, o jogo é no Newton Santos, então o Vascaíno que está no Rio de Janeiro, amanhã todos os caminhos levam ao Newton Santos. No mais, eu queria desejar um sábado maravilhoso para todos os vascaínos. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Então amanhã a gente vai ter mais um vídeo pré-jogo e, se Deus quiser, vamos ter aí um conteúdo pós-jogo depois de uma vitória maravilhosa nossa. Um beijo no coração de todo mundo e, ó, aqui é Vasco, porra.